Saúdo os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz que sejam frisadas mais uma vez essa noite, que Cristo seja visto através das Escrituras mais uma vez essa noite. Irmãos, nós iniciamos essa é a 13ª, então 12 pregações atrás, ainda no passado, o estudo em Gálatas, e estamos chegando aí nos 45 do segundo tempo, estamos chegando no final deste estudo, essa série de estudos que nós intitulamos Perfeito Evangelho. Hoje chega na pregação que demos o título de Na Medida Certa. Então, falaremos de um último versículo que sobrou do capítulo 5, nós deixamos destacado para hoje, e iremos até o versículo 10 do capítulo 6, mas não leremos todos esses versículos agora, nós leremos conforme estudaremos eles. Então, a princípio, chamo todos a abrirem em Gálatas 5, 26. Gálatas, capítulo 5, versículo 26, o último versículo do capítulo 5. Eu utilizarei a versão NVI. Gálatas 5, 26, que diz: Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar. Glorioso e amado Pai, clamamos a Ti, ao abrir a Tua palavra, as Tuas Escrituras, nós pedimos que nos guie, nos auxilie, nos ensine através do Teu Santo Espírito. Que estas sagradas letras possam ser entendidas, não apenas racionalmente, não apenas emocionalmente, mas espiritualmente por nós, através do discernimento que só Tu pode nos dar. Ensina-nos, Pai. Nos ajude, ó Deus, a entendermos o que nós devemos fazer segundo a Sua vontade. Não, ó Pai, conforme as obras do nosso velho nascimento, mas sim conforme o Espírito do nosso novo nascimento. E nós vivamos em Espírito, e nós amemos ao nosso próximo, e nós plantemos aquilo que é espiritual, aquilo que agrada a Ti, ó Deus. Nos ajude, nos guie, nos ensine mais uma vez essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma pequena ilustração para entendermos um pouco do que nós vamos falar. Imaginem que, numa determinada vizinhança, há jardim em frente à casa. Considerem um jardim em frente à residência, às residências. Só que, em um certo momento, um senhor que morava em uma dessas casas, ficou doente e não conseguiu cuidar do seu jardim. Parou de cuidar, de zelar pelo jardim, porque estava doente. E o jardim foi ficando bem feinho, bem judiado. E o vizinho dele, o vizinho desse senhor que estava doente, sempre cuida mal do seu jardim. Sempre cuidou mal do seu jardim. Porém, ele passa a publicar na internet, nas redes sociais: amo o meu jardim, cada dia ele está melhor. Mesmo cuidando mal e vendo as plantas morrerem. Certo dia perguntaram para este: escuta, como que você consegue deixar seu jardim tão mal cuidado e ainda publica que ele está cada dia melhor? Ele, sem cerimônia, responde: simples, todo dia eu comparo com o do senhor que está doente aqui ao lado, e é verdade, todo dia o meu está melhor. Há muitas
pessoas assim na igreja em toda a história. Não só hoje em dia, mas como na época em que Paulo escreveu aos Gálatas. Muitos que dependem de comparações, conflitos, disputas, para serem orgulhosos, parecendo então que são espiritualmente superiores. Eles se aproveitam, têm proveito dos irmãos que estão em pecados, em dificuldades, para, ao comparar-se, dizer que estão melhor, se sentir melhor. É sobre isso que Paulo também vai nos falar nestes trechos desse texto que nós separamos. Bom, vamos lembrar um pouco o raciocínio geral da carta, para que consigamos prosseguir. Afinal, a última pregação foi num dia, se eu não me engano, num dia 6 também, só que de dezembro. Então, há 2 meses atrás que nós tivemos essa última pregação. Nós vamos resgatar aí o entendimento da carta toda. Paulo plantou uma igreja numa região, tem uma cidade chamada Galácia, e quem é de Prudente é prudentino, quem é da região lá da Galácia é chamado de Gálata. Então, por isso a carta é aos Gálatas. Então, o evangelho foi pregado nesse local, a igreja foi organizada, Paulo foi embora, os judeus estavam participando daquela igreja, e alguns deles tiveram uma ideia, para eles, uma grande ideia. Disseram assim: esse negócio de evangelho é muito bacana, acreditamos que o Nazareno realmente era o Messias, meu tio de Jerusalém, inclusive, viu ele ressurreto, então eu acredito sim, porém, não podemos esquecer as Escrituras, né, gente? Então, existe o Messias, e só existe esse Messias porque as Escrituras falaram dele, então a gente não pode abandonar as Escrituras, e as Escrituras falam para seguir uma lei, a gente não pode abandonar essa lei. Nós não podemos abandonar o cumprimento dessa lei. Essas Escrituras, inclusive, falam que Deus diferencia os demais povos do seu povo, e mesmo que o seu povo, ele tem que crer no Messias, ele é circuncidado. Então, para fazer parte desse povo, vamos também circuncidar. Então, de qualquer forma, por garantia, vamos fazer essas duas coisas que nos foram ensinadas. Vamos crer no Messias, no Cristo Jesus Nazareno, mas também vamos cumprir a lei. Então, para que ser radical, escolher só um lado? Vamos fazer as duas coisas. A gente sabe que tem alguns irmãos que estranharam, mas eles leem as Escrituras e acham melhor, na maioria, seguir esse conselho. Só que alguns torcem tanto o nariz que vão e dizem para Paulo o que estava acontecendo. Quando chegaram e falaram isso para Paulo, Paulo escreveu uma carta, voltou para os Gálatas, e chegou uma carta de Paulo, vamos abrir, vamos ler. Amaldiçoados! Eu acho melhor a gente ler isso em assembleia, porque o fogo aqui vai ser forte, vai pegar fogo esse lugar. Então, nós estudamos 5 capítulos já, desta carta incendiada de Paulo. Bom, agora Paulo vai caminhar para a conclusão dos argumentos que ele já deu, falando sobre a maldição, maldito todo aquele que perverte esse perfeito evangelho de Cristo, maldito todo aquele realmente digno de inferno, é todo aquele que distorce, que prega outro evangelho, que na verdade não é evangelho. Esse é o teor tempestivo dessa carta. Então, lembrem-se, os legalistas, ou seja, os que acham que temos que ser salvos mediante o cumprimento da lei, isso é legalista. Então, que temos que cumprir a lei para merecermos a salvação, para validarmos o nosso crédito da salvação. Legalistas, sempre acreditam em merecimento. Então, esses legalistas precisam ser expostos e criticados claramente por Paulo. Esse texto que a gente vai ler também faz isso, não só ele, toda a carta, mas esse texto também faz isso, e as formas, as medidas com que esses legalistas estavam medindo a si mesmos,
ajudava o argumento deles, mas Paulo estava falando, vocês estão se medindo com a medida errada. Cristãos não se medem dessa forma. Totalmente diferente dessa ilustração que nós fizemos, o cristão não fica olhando o vizinho doente para dizer que está melhor. E esse é o parâmetro da bondade na vida do cristão. Precisamos nos medir com a medida certa. Pois bem, então, conforme nós já lemos no versículo 26, não é sendo de alguma forma orgulhoso, presunçoso, que o cristão vive na igreja. Não é provocando, gerando conflitos, contendas, ou na base da inveja. Mas como é então? Qual é a fórmula que Paulo vai utilizar para destruir a prática deles? Nestes próximos argumentos. Porque ele já falou várias vezes, nós acompanhamos na carta e encerrou recentemente falando sobre as diferenças das obras da carne e do fruto do Espírito. E agora? Como vamos praticar isso? E aí ele prossegue, versículos 1 e 2 do capítulo 6. Gálatas 6, versos 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Bom, uma excelente fórmula aí, uma excelente prova para destruir o orgulho dos legalistas dentro da igreja é chamá-los para servir fracos e falhos. É uma excelente forma. Você quebra o orgulho quando você pede para servir e servir fracos, servir falhos. É uma excelente estratégia utilizada aqui da nossa prática cristã, que evidencia a dor do servir, do lavar os pés, que existe nestes religiosos mais hipócritas. Nada revela de forma mais clara a perversidade do legalismo do que a maneira como os legalistas tratam pecadores. Entenda, nada mostra mais claramente como os legalistas pensam do que a forma com que eles tratam pecadores. Isso nós vemos claramente seguindo todo o ministério de Jesus. Enquanto Jesus esteve no seu ministério, Jesus teve o contato e recebeu pecadores, recebeu publicanos e pregou o arrependimento. Como os religiosos que amavam a lei tratavam essa situação, nós sabemos, é indigesto. É muito difícil uma pessoa que se acha superior espiritualmente ver alguém que evidentemente é fraco, evidentemente é falho, ainda ter que servi-lo. Paulo foi no âmago deles. Bom, por isso, qual seria a estratégia aqui? Vamos falar de um irmão em pecado. Vamos falar da tratativa desse irmão em pecado. Se o nosso irmão cai em pecado, como nós devemos agir? Essas são as orientações que Paulo dará. Pois bem, primeira coisa importante para a gente falar é que ele foi surpreendido, como nós lemos. Se algum irmão for surpreendido em algum pecado. Então, quer dizer, de alguma forma, pego em alguma armadilha. Então, não se trata de uma decisão obstinada contra Deus, uma rebeldia voluntária e definitiva, mas de uma queda por astúcia de outro, por alguma armadilha, por algum engano, por alguma falha, por alguma fraqueza, com toda certeza. Então, é importante destacar isso, irmãos. Não é um irmão que caiu consciente e apostatou e não quer mais saber, ou que se mantém sem se arrepender em uma vida que despreze a Cristo. Não, não é nada disso. Estamos falando de falhas
não sabemos o teor em si dessa falha, nem podemos considerar que é uma falha leve, tá, gente? Não podemos considerar, é simplesmente um pecado, qualquer que seja dentro desse contexto, mas nos ensina como tratar, neste caso, esse pecado. Sim, há uma lei a ser cumprida, só que essa lei é a lei de Cristo. Sim, há uma lei a ser cumprida, e essa lei é a lei de Cristo, que é o verdadeiro sentido da lei, e que só somos capazes de realizá-la pela obra do Espírito Santo em transformação de nossos corações. E não é por seguir essa lei que nós vamos para os céus, mas é por nos, como nós vimos recentemente, assentarmos aos pés de Cristo, ouvirmos a sua palavra e crermos em sua palavra, que nós somos aptos a cumprir essa lei. Essa lei de Cristo, que é a lei do amor. Então, a orientação para com esse pecador da nossa igreja é restaurá-lo em mansidão. Restaurá-lo em mansidão. Essa palavra restaurar, que seria um conserto aí, meio incômodo, em alguns contextos é bem utilizado para conserto de redes, por exemplo, mas também como se fosse a atitude de colocar o osso no lugar, e essa é muito aproveitada, pelo menos por 2 comentaristas que eu li diferentes, utilizaram essa. John Gill, batista, famosíssimo, mas também o Wiersbe. Ambos citam dessa de colocar o osso no lugar. O legalista olha para um osso quebrado e fala: eu não fico no mesmo corpo que um osso quebrado. Amputa isso aí. Arranca fora, isso é podre, isso daí vai quebrar o corpo inteiro, tira isso daí do nosso meio, acabou. Eu estou bem melhor que ele, nós estamos melhores que ele, essa é a visão sempre do legalista, do orgulhoso em si. Mas o cristão, como um modo totalmente diferente, é chamado para restaurar esse irmão caído. A Bíblia trata dessa restauração, inclusive com mansidão. Jesus já disse qual é o modo que nós devemos tratar quando um irmão da igreja é deflagrado em pecado ou comete uma ofensa contra nós. Isso está registrado em Mateus 18, 15 a 17. Mateus 18, 15 a 17, e se eu não me engano, eu já estou entrando num âmbito que vai ser tratado nas igrejas saudáveis com o nosso irmão Alex, se Deus quiser, domingo que vem. Então, Mateus 18, de 15 a 17, diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, primeiro passo, estamos falando de estágios mesmo, etapas. Não publique o erro. Não dê holofotes ao erro. Resolva em segredo. Isso é ser manso. O normal, mais para o legalista, mas existe um costume muito grande de qualquer orgulhoso de fazer isso, é narrar aos demais: olha, tal irmão cometeu tal coisa. Só que aí você fala: olha, é bem difícil, isso aí é uma fofoca, e fofoca é algo que não deve existir entre nós. A gente não faz isso, cristão não faz. Mas cristão já perverteu até pedido de oração e transformou em fofoca, todos sabem. Até o pedido de oração, fala: olha para aquele irmão que ele cometeu tal coisa, então está precisando de uma atenção aí em oração. Pronto, validou a forma de dar holofote ao pecado do outro irmão. Então, nós sabemos que existe sim quem dá essa ênfase, e Jesus mostra que o cristão não faz isso. O cristão resolve numa primeira etapa em secreto. O irmão ouviu, se arrependeu, aquilo está lançado nas profundezas do mar. Lançado nas profundezas do mar. Acabou, pecado resolvido, você ganhou o irmão. Mas existe o caso de não resolver essa conversa em amor inicial. Vamos para o estágio 2. Qual é? Próximo versículo. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas.
Então, ainda são poucos, a ênfase ainda não é dar holofote e sair expondo, mas promover justiça, ou seja, não só o convencimento com uma segunda possibilidade e novos irmãos, mas nitidamente o testemunho deles, ou seja, que seja evidente que esse irmão não se arrependeu, com testemunhas para que nós avancemos para uma terceira etapa. Se ele se arrepender aqui, resolvido de novo. Se não se arrepender, terceira etapa e última aqui, verso 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. O último estágio, o corpo ficará sabendo da falha. O corpo estará ciente do erro. E o corpo vai tentar resgatá-lo. Não é chegar já para a assembleia e excluí-lo. Não é essa a terceira etapa. A terceira etapa é: conte à igreja, e se ele recusar ouvir a igreja, ou seja, a igreja vai tentar convencê-lo. Existe mais mansidão do que o que Jesus nos ensinou sobre isso? De você tentar sozinho, de você tentar com testemunho, de você tentar com a igreja, e só neste caso, quando ele rejeita ouvir a igreja, ele é tratado como pagão, ou gentil e publicano, ou seja, ele é retirado do rol de membros da igreja, ele é retirado da comunhão da igreja, é declarado como pecador, que não tem parte com Cristo. Bom, essa é a mansidão, e esse é o procedimento. Essa é a intenção do coração de restaurar, e nós sabemos que fazer tudo isso não é muito simples, não, inclusive mexe muito com cada um dos irmãos envolvidos e com a igreja por final, mas se há essa mansidão, se há o objetivo da restauração, nós chamamos ao arrependimento, isso é natural. Então há alma sim para ganharmos para Cristo fora da igreja. Entendam, há alguns momentos, algumas vezes há almas para ganharmos para Cristo dentro da igreja também. Então, colocar esse osso no lugar vai ser doloroso, com toda certeza. Imobilizá-lo depois vai atrapalhar o andamento do corpo? Sim, mas vai ser necessário, vai causar um incômodo, mas finalmente o corpo estará completo e saudável. Isso é restaurar o irmão, isso é amar os irmãos. E como foi lido pelo Rogério, como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. Como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em união. Ao contrário disso, nós temos o testemunho do legalista. Nós temos o proceder do legalista, que usa o pecado e a falha do próximo para benefício próprio, para mostrar aparência de espiritualidade, superioridade, e já fala: ainda bem que eu não faço como ele, ainda bem que nós não fazemos como ele, e o objetivo é hierarquizar, e sempre ele está acima na hierarquia. Ao contrário disso, o cristão chama ao arrependimento, e isso demonstra o amor cristão na prática da vida cristã. 1 Pedro 4,8 fala sobre isso. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, que diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amem-se sinceramente, o amor perdoa muitíssimos pecados. Essa é a verdadeira consciência de igreja, não de que a igreja é um lugar onde nenhum de nós falha, mas onde o amor perdoa muitíssimos pecados. Por isso, quando nós olhamos para a nossa própria vida, cuidamos para não cairmos, como o versículo indica, mas se olhamos para a queda dos outros, nós devemos ajudá-lo a levantar. Essa é a atitude cristã, olhar para si para não cair, e para o que caiu, olhe somente para levantá-lo. Essa é a nossa
intenção em si. Nossa missão é de amor e de amor a Deus e para com o próximo. Isso é uma ordem expressa, ajudar os outros em suas dificuldades, a aliviarmos o seu peso, servi-lo, ajudando a carregar as cargas. Então, a carga, sim, deve ser carregada por vários. Hoje, na EBD, inclusive, na sala das mulheres, nós vimos um texto de Lucas que fala um pouco sobre estes amantes da lei, peritos na lei, legalistas. Lucas 11:46. Lucas 11:46, que diz: quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Esse é o legalista mais típico. Na lei, severidade total para vocês. Se eu vou ler, se eu vou estudar, se eu vou aplicar, se eu vou informar, façam assim, assim, e é difícil, boa sorte. E não levanta um dedo para ajudar o próximo. Sendo que o mestre não é aquele apenas que coloca um alvo difícil e se ausenta, mas é aquele que ajuda a carregar o fardo. Mas é aquele que está do lado carregando os fardos. Bom, o gosto do legalista, ao contrário disso, é ver pessoas caírem, se gloriar que não foi ele, e dizer que sempre achou aquela pessoa suspeita. Eu já esperava que ele ia cair. Eu já via alguma coisa nele. Mais ou menos isso que é o gosto. Sabe, o grande eu avisei. É uma delícia falar isso depois que deu ruim, né? Mas carregar o peso do pecador, carregar o peso do fraco, carregar o peso do falho, não me misturo com essa gentalha, diria, né? Glorioso Kiko. Há pessoas que falham em nossas igrejas. Na nossa igreja aqui, há pessoas que falham. Na nossa igreja aqui, há quem atrase, há quem falte, há quem fale algo errado, há quem escolhe falar algo na hora errada, há também quem pense coisas ruins, há pessoas escondendo coisas ruins, há quem comete pecados que a igreja desconhece, e há quem conhece os pecados de vários da igreja. Há pecados que são públicos. A forma com que lidamos com esses pecados e os restauramos os pecadores, nos diz se queremos levar as cargas uns dos outros ou acrescentar peso nas suas costas. Versículos 3 a 5. Prosseguindo nessa argumentação de Paulo, versículos 3 a 5. Gálatas 6, de 3 a 5, que diz: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Pois bem, agora, se nós ajudamos ao próximo a carregar seu peso, nós vamos considerar o nosso próprio peso. E isso é extremamente necessário para um bom entendimento da queda, para um bom entendimento de quem nós somos, para um bom entendimento da nossa vida cristã. O cristão guiado pelo Espírito exige mais de si mesmo do que dos outros. Um cristão guiado pelo Espírito exige mais de si mesmo do que os outros. Aquele que a resposta sempre está no próximo, a resolução sempre está no outro, a resolução sempre está na igreja, ou o problema, não está sendo guiado pelo Espírito. Não está sendo guiado pelo Espírito. Então, ao invés de provocar disputas, comparações, competições ou promover a própria imagem, ele reflete, tem consciência das suas próprias fraquezas. Vocês perceberam, quem estava aqui
percebeu o cântico de abertura? Já refletiu naquele cântico de abertura que nós cantamos? Não há um sequer, nunca ninguém te procurou. Não há um sequer, nenhum de nós te buscou. Nós nos chamamos aqui de cegos, de mortos, mas que Jesus veio a nós, a graça dele nos alcançou, nos deu vida, sem mérito algum em nós. Não é a ideia de autoajuda que o mundo mais gosta. Falar que você não é nada, você sozinho não iria em lugar nenhum. O mundo em si, sem o Espírito Santo, não busca Deus. Ninguém, e nem eu, busca Deus sem que Deus o conduza a si mesmo. Ninguém. Então não há mérito em nós, tudo que temos é pela graça. Essa é a fé que nós temos, isso que a Escritura nos ensina. Nos ensina que, abre aspas, todos somos miseráveis em nós mesmos, carecemos da mesma graça suficiente e gloriosa. Se alguém deseja ter mérito, se portar como seguidor de um padrão moral perfeito de Deus e digno dos céus, esse é infeliz e hipócrita. Fecha aspas. Citação de um que eu fui anotando lendo comentários e não anotei quem era. Ou é John Gill ou é João Calvino, não me lembro, perdão. Mas todos somos miseráveis em nós mesmos. Carecemos da mesma graça suficiente e gloriosa. Se alguém deseja ter mérito, se portar como seguidor de um padrão moral perfeito de Deus e digno dos céus, esse é infeliz e hipócrita. Geralmente esse hipócrita projeta sua superioridade nos erros dos outros, mas não olha para si mesmo para obter a sua glória. É mais ou menos aquele mau jardineiro que a gente falou no começo da pregação. É o que, se olhar para o seu próprio jardim, vai perceber que está falho, vai perceber que tem erros, vai perceber que está feio, vai perceber que precisa ajustar muita coisa, vai perceber que ele não é aquele que ele mesmo pensa que é. Ele se alimenta da sua hipocrisia em suas comparações com aquele que está doente e fraco. Bom, um hino muito famoso, em inglês pelo menos, escrito por John Newton, narra, acho que muitos de vocês já ouviram, Amazing Grace. Em inglês, How sweet the sound that saved a wretch like me. Wretch like me. É maravilhosa, a gente usa mais maravilhosa, mas tem várias palavras, é difícil traduzir isso aqui. A maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um wretch como eu. Wretch é a palavra escolhida. Sabe quais são as traduções que esse autor aqui estava falando como eu? Essa palavra wretch que ele utilizou nessa canção famosa, miserável é a mais comum, um miserável. Só que podemos traduzir por desgraçado, não é alguma coisa que a gente gosta muito de cantar, né? Um desgraçado que nem eu. Ou infeliz que nem eu. Ou uma quarta, um patife que nem eu. Essa é a visão de alguém que tem noção do velho homem que foi. Essa é a visão correta teologicamente daquele que por seus méritos merece o inferno. De aquele que por suas obras só apresenta injustiça. Daquele que se afasta de Deus, seus pés caminham para a violência, sua língua para ferir. Como narra em Romanos 3, Paulo, fazendo a coletânea do Antigo Testamento, tinha um perfil de como nós somos em nossa natureza adâmica. Pois bem, se nós avaliarmos a nós mesmos suficientemente e sem comparações com outros falhos pecadores, mas só nós mesmos,
e compararmos ao padrão perfeito de Cristo e suas Escrituras, nós somos muito piores do que um rat. Nós somos muito piores do que isso. Mas pela graça, Jesus morreu por nós. Por amor, e um amor sacrificial e imerecido, Ele nos salvou, a sua graça nos alcançou, a graça nos salvou, a graça nos transformou. E só para a sua glória nós somos agora algo diferente disso, em nossa nova identidade, em nossa nova natureza. Essa é a consciência. Você é responsável por suas ações. Aqui ele não utiliza a mesma. Podem ver que ele já falou, carreguem aí o peso um dos outros, e agora fala, cada um é responsável pelo seu próprio peso. As palavras no original são diferentes. Então, um sendo um peso mesmo, e o outro como se fosse aquele fardo carregado pelo soldado. Então, cada um vai carregar o seu, nesse sentido aqui. Mas está falando sobre a sua responsabilidade por suas ações, ou seja, você vai prestar contas a Deus. Você está ciente disso? Você vai prestar contas a Deus. Eu sei que você gosta de se comparar com pecadores e chachá, mas você por si só vai prestar contas a Deus e vai apresentar os seus fardos a Deus. Existe então uma dívida, um fardo seu, que você carrega das suas ações, mas existe um Senhor que pode carregar as suas contas e cravá-las na cruz, como um débito quitado com Deus, e oferecer um fardo leve, oferecer a nós salvação. Somente Jesus, o Deus Filho, Cristo o Messias. Você já confiou nele? Você já confessou a sua miséria para Ele e confiou somente nos méritos dEle na cruz? Salvo em Cristo, com a dívida na cruz, olhe para si e em Deus. Aí você pode gloriar-se, como Paulo ensina aos Coríntios. 2 Coríntios 1:12, versículo fala, olhe para si mesmo, se você não comparar com ninguém, você pode se gloriar. Como assim? 2 Coríntios 1:12, Paulo diz, este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não é de nós, não é do nosso mérito, mas provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Se glorie na graça de Deus, se orgulhe da graça que te alcançou, e se glorie somente em Cristo, se glorie somente em Cristo. Versos 6-9, agora a nossa medida, não só medindo a carga que o outro carrega, não só medindo as cargas que nós mesmos carregamos, mas vamos medir um pouco do que nós plantamos, também, versos de 6-9, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Todas as coisas que nós temos, essa mosca está, todas as coisas que nós temos para a glória de Deus. Você já é plenamente consciente disso? Todas as coisas que você tem para a glória de Deus, assim o deve ser. Deixa eu trocar de página aqui, que está difícil segurar a folha. Nós temos para a glória de Deus. Os Gálatas foram chamados a focar nos seus instrutores, justamente porque está falando sobre o problema que eles têm com várias instruções erradas. É interessante que agora ele foca nos instrutores, sem dúvidas, instrutores realmente confiáveis do Evangelho, da Palavra de Deus, e esse foco é para partilhar das coisas boas que os Gálatas têm com estes
que instruem eles. E nessa instrução aqui, é mais ou menos no sentido de catequese, mais ou menos no sentido de orientar, ensinar, discipular mesmo. Aquele que discipula compartilha as boas coisas com eles. Então ele está chamando a atenção para a nossa contribuição com aqueles que nos ensinam da palavra de Deus, nos conduzem na palavra de Deus. E essas boas coisas também incluem bens materiais, com toda certeza. Afinal, compartilhar os bens materiais com aquele que tem nos ensinado a palavra de Deus é algo bíblico, que Jesus Cristo mesmo ensinou. Também em Lucas 10, versículo 7, Lucas 10, versículo 7, na comissão que Jesus enviou. Na de Lucas 9 são os 12, na de Lucas 10 são os 70 ou 72. Bom, Lucas 10, 7 diz: fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Não fiquem preocupados em ser peso para alguém que você está ensinando a palavra. Ele está falando aos que vão pregar o evangelho, porque o trabalhador merece o seu salário. E aqui estão falando de pessoas que foram pregar o evangelho e curar enfermos, servir necessitados. São trabalhadores e merecem o seu salário. Então é uma premissa bíblica, sim, o sustento daquele que ensina. Isso é uma premissa bíblica. 1 Coríntios 9, Paulo também fala sobre isso, citando Jesus, citando o que Jesus disse. Então, primeira epístola de Paulo aos Coríntios 9, 11, e pulando depois para o versículo 14, o 11 diz: se entre vocês semeamos coisas espirituais, esse mesmo raciocínio, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Depois, versículo 14, da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então a interpretação de Paulo do que Cristo disse é bem enfática: quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Ou seja, aqueles que semeiam essas coisas espirituais, não é nenhuma troca serem sustentados de coisas materiais, não é nenhuma troca, é mais um regozijo, uma exultação e um compartilhamento por parte daquele que está sendo ensinado. Pois bem, isso no reino de Deus é desta forma desde a organização do Antigo Testamento, dos levitas, e eles não tendo porção de terra, mas sendo sustentados pelas demais tribos. Aqueles destacados para o serviço, vivam do serviço. Pois bem, quem planta maçã, colhe, ou espera pelo menos colher maçã. Imagine se no mundo, a pessoa que plantasse maçã, não sabe o que fosse colher, o mundo seria um caos. Nós temos sim, claramente, na criação, causa e consequência, colher o que se semeia. E se apropriando dessa lei da semeadura que é popular, é vista aos nossos olhos, nós vemos que, aqui nesse texto, temos algo a ser plantado, e as sementes dessas boas coisas incluem, por exemplo, bens materiais. Essas boas coisas incluem bens materiais. E há dois tipos de solo para plantar que ele está deixando claro, não só agora, como desde o capítulo 5. Dois tipos de solo: carne e espírito. Onde você está plantando? Na carne ou no espírito? Essa é a diferença. Onde você tem plantado? Este aqui eu sei quem citou, foi o Wiersbe. Se ao menos cada cristão visse suas riquezas materiais como sementes e as plantasse corretamente, não faltariam fundos para a obra do Senhor. Infelizmente, grande parte das sementes é desperdiçada com coisas carnais e, portanto, jamais poderá glorificar a Deus. Será que as nossas vidas, num integral de tempo, salário, dinheiro, bens materiais, dons, talentos, as boas coisas que recebemos de Deus,
têm sido sementes plantadas em espírito ou plantadas em carne? Porque depende de como tem sido plantada, a gente sabe como será colhida. Basicamente é isso que nós vimos e que o texto nos diz. A aplicação então desse verso é ampla, e esse é um dos versos que mais gostam de tirar e aplicar em qualquer coisa, é meio complicado isso, mas sim, nós sabemos que o foco aqui é plantar corretamente, em espírito, partilhando com quem ensina e fazendo bem ao próximo. Esse é o foco, é o enredo imediato. Em espírito, compartilhando com quem ensina e fazendo bem ao próximo. É assim que se gasta os nossos recursos e é assim que a gente planta semente. Com quem ensina e fazendo bem ao próximo. Se nos mantivermos nisso, perseverarmos nisso, nossa colheita é certa. Se perseverarmos nisso. A própria ação de pensar seus bens como bens a serem usados para a glória de Deus, só essa visão, essa ação em si, usando parte deles para sustentar a obra e ajudar ao próximo, você já está colhendo frutos do Espírito semeado em seu coração. Se você tem consciência disso, a consciência já é um dos frutos, e muito mais os frutos que virão a partir disso, a partir de uma verdadeira consciência cristã de amor ao próximo. Daí para frente, é só glória a Deus mesmo. O egoísta exibe frutos da carne já plantados, mas ainda planta cada coisa sua para uma terrível e horrenda colheita futura. E, finalizando, verso 10, como que uma conclusão e um fechamento destes versos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então nós devemos sim medir aí as cargas pesadas dos outros e ajudá-los a carregar. Devemos sim avaliar a nossa própria carga, conscientes que nós a carregaremos e apresentaremos perante Deus. Em Cristo, ou no julgamento em nós mesmos por toda a eternidade. Mas também sabemos que nós temos que medir as coisas que nós temos plantado, e consequentemente aquilo que nós colheremos. Paulo em Coríntios, inclusive, fala que quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Até a quantidade também devemos medir. Mas, este verso 10 já conclui que nós devemos fazer e levar todo o nosso esforço para manter as nossas boas obras. Não medir os nossos esforços para fazer o bem, para fazer aquilo que é bom. Então, a grande chamada final é perseverem no bem, perseverem no amor, não cansem, mas aproveitem cada oportunidade. Então a gente sabe que o tempo pode ser demorado, pode aos nossos olhos não sei quando, no timing que a gente está aguardando, mas não desanimem. Deste plantio as estações em si serão conforme a vontade de Deus, e haverá a estação da colheita. Haverá a estação da colheita. Tudo isso é cuidado por Deus com zelo, no tempo dEle, para a glória dEle e para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, façamos o bem a todos. Também é uma pontada para os legalistas, principalmente judeus. Façamos o bem a todos. Lembra da parábola do bom samaritano? Façamos o bem a todos, não apenas aos bons, não apenas aos circuncisos, não apenas aos judeus, não apenas aos dignos do nosso bem. Nós devemos servir a todos. Então, a conclusão é que nós temos que se afastar ainda mais dessas práticas orgulhosas e legalistas, mas cultivar verdadeiramente um espírito de amor genuíno e incondicional, que não precisa de condições no outro para ser derramado, mesmo que a pessoa não apresente condição nenhuma para receber,
nós derramamos esse amor. Esse é o amor incondicional. Façamos o bem a todos. Só que tem um detalhe em destaque aí, especialmente aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé. Entenda, se você não cuida da sua casa, você não cuida de mais nada direito. Lembra das qualificações do presbítero? Se ele não cuida bem da sua casa, como que vai cuidar da igreja? Então tem que ter a família, bem cuidada, tudo sob controle, e aí cuidará da igreja. Aqui ele está falando isso, como que você vai fazer bem a todos, se você não faz bem nem aos da igreja, aos domésticos da fé, a sua família da fé. Então a prioridade é a sua casa, a prioridade é o seu lar, a sua convivência cristã, e aqui nós devemos ser o ápice do amor, para que possamos transbordar o amor a todos. Se não fruir daqui, será uma hipocrisia, e lá provavelmente nunca colheremos um amor genuíno de nenhum de nós. Então, nós precisamos entender que se o cristão não cuida bem da sua família da fé, da sua igreja, não liga para a sua igreja, não tem realizado o bem a ninguém. Ele não tem feito o bem. Carreguem os fardos uns dos outros. Cuidem dos seus irmãos. Sustentem a obra. Cuidem dos que vos ensinam. Façam o bem a todos. Cuidem da sua igreja. Esse é o amor que destrói o legalismo. Este é o amor que tem consciência da salvação pela graça e através da fé, não do mérito. Sempre que estivermos prontos para criticar, comecemos por nós mesmos. E nunca nos esqueçamos, tudo que não procede do amor é inútil. Tudo que não procede do amor é inútil. E a medida certa é o amor. A medida certa é o amor. Amor que só pode ser encontrado nas Escrituras e que está plenamente revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar para encerrarmos? Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, damos glórias a Ti pela Tua palavra, pelas Tuas Escrituras, pelo ensino que nos faz não confiarmos em nós mesmos, o que seria para o nosso desespero, mas esperarmos em Cristo e confiarmos somente nos méritos da cruz, somente no Deus Filho que veio a nós e destruindo toda a nossa dívida, pagando-a na cruz, limpando-nos dos nossos pecados através do seu sangue, nos remindo, resgatando, através da fé, através da graça, através do seu Santo Espírito nos transformando. Nenhum mérito nosso, não é por nossa busca ou por nossas escolhas, mas sim, por Tua graça e o Teu favor. Ó Deus, que este sentimento gere em nós uma glória somente em Cristo, um auxílio contínuo no carregar dos fardos dos nossos próximos, em especial dos nossos irmãos, mas buscando fazer o bem a todos, e semeando no Espírito em todos os momentos da nossa vida. Nós clamamos a Ti, pois dependemos de Ti, ó Deus, e nós nos alegramos em dependermos de Ti, e não de nós. Em nome de Jesus oramos, amém. Então, o culto já está